Uma sociedade um pouquinho do patriarcado, melhor, crime perfeito, isso aí é racismo. tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho aqui lembrar mais uma vez que a gente tem um Apoia-se, que é muito importante a sua ajuda para a gente manter esse programa no ar, esse programa extraordinário que todo dia apresenta uma mulher maravilhosa como essa que está aqui, Thailise Leite. Seja muito bem-vinda. Thailise é professora, escritora. Me conta sobre você, Thailise, me conte tudo. Obrigada, Ju, pelo convite, a todo mundo que ouve esse podcast maravilhoso. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco da minha história e da minha produção também, né? Sim. Minha formação é jurídica, né? Então eu sou professora de direito, tenho algumas obras publicadas. Acho que a mais famosa é Crítica ao Feminismo Liberal, da qual a gente pode falar um pouco. Eu acho que é uma abordagem feminista que problematiza o capitalismo, algo que muitos feminismos perderam de vista. Acho importante a gente pautar isso. Mas para falar de mim mesma… Eu acho que a gente tem que começar aí. Começar por aí, né? Eu sou filha da dona Rosângela, minha mãe é fisioterapeuta, é uma mulher que sempre foi muito engajada, militante, servidora pública. E o meu pai é marceneiro, sempre trabalhou com construção civil, com infraestrutura. E aí depois… Vocês são de São Paulo? E somos de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, da periferia da Penha. E eu sou uma menina da ZL, e ali, né, a gente vai se forjando enquanto sujeito, na infância, na adolescência. Mas eu morei em muitos lugares ao longo da minha vida aqui no Brasil, então eu não me sinto mais tão paulistana, sabe? Você fez faculdade de Direito onde? Eu fiz na Unesp, que fica em Franca, um município no estado de São Paulo, perto da divisa com Minas Gerais. Então, logo na graduação… E por que Direito? A minha avó era advogada. Ah, tá. E não é algo muito comum, né? As mulheres da geração dela, hoje ela teria mais de 80 anos, não tinham acessado o ensino superior. Foi uma luta de muito tempo, né? Pra gente ser maioria nas salas de aula como somos hoje. E a minha avó era uma mulher muito inteligente, muito articulada e era advogada. E era a minha luz, assim, a minha ídola era a minha avó Marlene. Vó materna? Vó materna. E o meu avô também era advogado, os dois tinham alguns escritórios na Zona Leste de São Paulo. E eu ia para o escritório com a minha avó, via ela trabalhar e aquilo me deslumbrou desde pequenininha. E a minha avó faleceu quando eu tinha 8 anos. Então, eu acho que a elaboração do luto se misturou com essa escolha profissional. É uma forma de eu manter ela viva em mim, de alguma maneira, sabe? E aí, eu fui fazer direito. Então, desde sempre você queria… Desde sempre, desde criança. E curioso, né? Porque isso ficou tão fixado pra mim que eu nem me permiti questionar a escolha profissional. Eu fiquei obstinada na carreira jurídica. E aí, quando eu estava no terceiro colegial, na época, né? Que era o terceiro do ensino médio hoje, eu prestei vestibular para direito, nem cogitei outras coisas. E passei na Unesp de Franca. Não passei na USP, no Largo São Francisco, em São Paulo, mas passei no interior. E aí, eu era muito jovem. Eu tinha acabado de fazer 17 anos. Que eu sempre tive um ano adiantada na escola. E aí, eu falei, não, mãe, acho que eu vou tentar fazer a USP. Vou ficar mais um pouco. A minha mãe falou, ai, Thailise, não se diz não para uma universidade como a Unesp. E aí, eu fui, né? Morar sozinha? Você vê, a minha mãe é uma mulher desprendida, sim. Eu, com 17 anos, ela falou, vai. E fui morar maravilhoso sozinha. esse desprendimento da mãe de deixar você voar, né? Com 17 anos. Com 17 anos. E fui. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque o curso de Direito da Unesp, ele é um curso muito crítico. Tem uma linha de direito alternativo, de pluralismo jurídico, de abordagens de usar o direito para promover justiça social, muito forte ali na Unesp. E aí eu, né, me encantei, foi uma das melhores experiências da minha vida morar em Franca e fazer a graduação lá em Franca, no interior de São Paulo, na Unesp. E quando terminou? E aí, quando terminou, eu já queria ser professora. Uhum. Porque
A Unesp, como muitas universidades públicas, tem aquela extensão universitária em que a gente faz um cursinho popular, né, para as pessoas que não podem pagar o ensino privado também acessarem a universidade. E eu fui professora do cursinho popular da Unesp durante toda a minha graduação. Então, eu sou professora desde 1999. Sim. Eu sou professora há muito tempo. E a professora talvez venha antes do que a advogada. Ah, com certeza absoluta. E aí eu me vi, assim, muito encantada com aquela possibilidade de compartilhar conhecimento e de, né, as pessoas, através do conhecimento, do ensino, né, do acesso à informação, a subjetividade se expande, você realmente transforma as pessoas. E eu achei que a melhor forma de transformar o mundo era transformando as pessoas, para as pessoas transformarem o mundo. As pessoas é que fazem o mundo, né? E aí eu queria ser professora de todo jeito. Aí voltei para São Paulo depois que acabou a graduação e fui fazer cursinho preparatório para concurso das carreiras jurídicas, juíza, promotora. Mas você no fundo não queria. Não era o que eu queria. E aí eu fui dar aula para cursos preparatórios para a OAB, né? E comecei nesse nicho. Até o meu primeiro livro é um livrinho que chama Português para o Exame de Ordem. Porque no cursinho popular da Unesp eu dava português, sintaxe, morfologia, literatura. Aí eu peguei esses dois conhecimentos, a experiência de professora de cursinho, pré-vestibular e o conhecimento jurídico. E fui nos cursos para as carreiras jurídicas por essa via. Mas aí fiz uma pós-graduação em especialização, né, lato sensu em Direito Penal e Processo Penal, e comecei a dar aula em universidade privada também, em São Paulo. E aí isso era 2008, 2009, eu tinha me formado em 2003. E aí começa a vir o peso da necessidade de titulação, né? Porque eu só tinha especialização, eu não tinha o mestrado, não tinha o doutorado. E aí prestei o mestrado 2 vezes na USP. E mais 2 vezes essa universidade me fechou as portas. Eu pensei, o Largo São Francisco não é para mim, né? E por algum motivo, né? Porque tem toda uma história, né? Patriarcal, né? Escravocrata. Eu falei, talvez realmente não seja para mim. É alguma coisa que o universo está me sinalizando. E voltei para fazer o mestrado na Unesp. Voltei para o interior, fui morar em Ribeirão Preto para fazer o mestrado em Franca e fiquei lecionando em muitas faculdades privadas da região, ali de Ribeirão Preto, e fiz o meu mestrado em Franca. E o mestrado foi em quê? Foi o fruto. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado. E aí eu queria muito falar sobre a questão bioética. Bioética, biodireito e modernidade. Razão e humanização. Porque, embora minha avó, meus avós maternos fossem advogados, a minha família materna é da área da saúde, né? Minha mãe é fisioterapeuta, minha tia é médica, meu tio era médico que faleceu, meu irmão é médico, acabou fazendo medicina. E eu queria muito discutir os limites, né, das abordagens terapêuticas, né, tanto em termos de diagnóstico, quanto abordagens terapêuticas, intervenção no corpo, né, até que ponto a gente pode ir. A clonagem, né, tinha sido algo muito comentado nos anos 90. E aí depois veio a lei, né, de biossegurança em 2005, toda a discussão, né, das células-tronco, do descarte ou não de embriões. Isso é um assunto que me encantava, que eu achava que precisava de uma abordagem. Só que, embora eu tivesse sido muito obstinada para fazer direito por causa da minha avó, na verdade, eu sempre me identifiquei muito mais com as abordagens mais teóricas, mais reflexivas. Então, eu queria ir para um campo da filosofia do direito, da teoria do direito, da sociologia jurídica.
E eu quis falar de bioética de uma perspectiva filosófica, de filosofia do direito, deontológica, e não de uma perspectiva dogmática. Então, eu não queria tratar de biodireito como se fosse mais um campo dogmático do direito, como direito civil, direito penal, como se a gente fizesse um código de biodireito e ele solucionasse todas as questões, até porque eu acho que não dá conta. Porque as transformações tecnológicas de biotecnologia são tão avançadas, e agora a gente tem a possibilidade de robótica, de impressora 3D, todos os transplantes possíveis, que a legislatura ela não acompanha. Não tem como ser fixa, a velocidade da tecnologia. E também eu achava que não é uma solução que você põe uma norma jurídica e ela dá conta, porque o dilema ético, ele precisa considerar também a autonomia, a autodeterminação das pessoas. De repente, a minha verdade sobre a vida e a morte não é a tua. Então, eu achei que o campo da ética na filosofia era mais interessante. E aí, eu queria fazer uma abordagem usando os filósofos da primeira geração da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer. E aí o meu orientador, que era o meu orientador de TCC na graduação, me recebeu de volta, Antônio Alberto Machado, topou esse desafio e aí a gente fez um trabalho nesse sentido. E aí depois saiu esse livrinho publicado pela Juruá, que é o resultado da minha dissertação de mestrado. E nisso eu estava em Ribeirão, dando aula na região de Ribeirão, em Jaboticabal, em Ribeirão, né? Aí dava palestras em toda a região ali. E estava feliz, morando no interior de São Paulo, nesse período em que eu fiquei até 2016. Em 2016, que foi o ano do golpe contra a presidenta Dilma, foi um ano muito difícil. Porque desde antes até dessa ruptura institucional, nós estávamos com uma escassez de repasses do governo federal para essas universidades privadas. E a grande maioria dos meus alunos era dependente de FIES e ProUni. Não eram alunos que tinham condições de arcar com as mensalidades, né, sem contar com as políticas públicas do governo. E aí as universidades foram entrando em crise e os nossos salários atrasando. E eu não dava conta de pagar mais as minhas contas. E comecei a ficar muito angustiada. E o meu irmão estava morando aqui no Rio de Janeiro, porque ele veio fazer medicina aqui. Ele fez medicina na Unirio e depois fez residência na UERJ. Toda a carreira dele aqui, ele ficou por aqui. E um amigo já tinha vindo como professor substituto. Um amigo do doutorado. Já tinha vindo como professor substituto para cá. E nessa época eu estava fazendo doutorado em São Paulo, no Mackenzie, e dando aula na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E aí ele falou, e vem, tem um concurso aberto. E tinha um concurso aberto na UFRJ para professor substituto de Direitos Humanos e Direito Constitucional. E aí eu passei em primeiro lugar e vim. E aí, Rio de Janeiro te recebendo de portas abertas. Me recebeu e, assim, eu me encantei. O meu irmão, como já morava aqui há um tempo, eu já tinha uma relação muito encantada com a cidade. Não que eu esteja romantizando o Rio de Janeiro, Bossa Nova. Eu sei que é uma cidade de muitas contradições. Muitas. Né? Mas eu acho que o desafio, né, de um olhar dialético sobre a vida é a gente conseguir sustentar o paradoxo. Né? Nem ver o mal, nem ver o bem. Nem só ver o mal, Exato. nem só ver o bem. Mas como professora substituta, você ficou quanto tempo? O máximo que a legislação permite são 2 anos. São 2 anos. Então, eu fiquei na FND, no centro, ali na frente do Campo de Santana. A Faculdade Nacional de Direito fica ali, né? Bem no centro, na frente do Campo de Santana e da Central. E também no Fundão. No Fundão, eu dava aula para um curso de gestão pública. Né? Que é um curso que foi criado no Reúne, uma grade muito interessante. E fiquei esses 2 anos enquanto eu terminava o doutorado. Doutorado em São Paulo e eu aqui. Mas aí eu já estava mais na fase de escrita. A última disciplina do doutorado eu cumpri aqui. Ao invés de cumprir lá no Mackenzie, validei
com a querida Ah. Luciana Boatê, que já esteve aqui. Já teve 2 vezes. 2 vezes. E já me deu uma moção de louvor e reconhecimento. Maravilhosa. E ela era minha colega, porque é professora substituta, embora ela fosse catedrática efetiva, uma pessoa maravilhosa. E eu acabei cumprindo a última disciplina do doutorado com ela. Que massa. Em Direito e Que Cinema, que era uma disciplina incrível que ela Ah, dava sim. na pós. E aí eu consegui terminar o doutorado escrevendo a minha tese aqui. Terminou os 2 anos que a legislação permite. Sim. E eu não consegui passar no concurso aqui, me colocar em nenhuma universidade privada do Rio. E aquilo, assim, para mim foi terrível. Foi uma amputação, porque eu não queria ir embora do Rio de Janeiro de jeito nenhum. Mas eu fui, né? E aí é que eu não conseguia nenhuma entrevista, nenhuma aula teste, assim, uma coisa impressionante. Em São Paulo eu mandei meu currículo para as universidades privadas de lá. Eu acho que o Rio tem uma coisa de patota em tudo que é profissão, né? Eu acho que é uma coisa muito, né, de quem já tá dentro vai puxando os amigos e não se dá muita oportunidade. É difícil de entrar. Exato, um processo seletivo mesmo que seja um pouco mais imparcial, né? E São Paulo tem, né? Tem essas empresas que fazem processo seletivo, independente da própria instituição contratante. E aí eu mandei o meu currículo para vários lugares lá, fui chamada em um monte de universidades lá. E aí, né, tinha terminado o doutorado, então eu já era doutora e consegui e voltei para São Paulo. Mas assim, com muita dor no coração, né? E aí isso era 2018, né? E depois veio 19, um ano terrível, né? O primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu estava muito desalentada e tinha aquela promessa, né, de reestruturação do serviço público do Paulo Guedes, que eles chamavam de reforma administrativa, que ia acabar com as carreiras, né, dos servidores públicos nos moldes em que elas estavam. E eu fiquei apavorada, achando que a carreira docente na universidade pública, que eu tanto sonhei, ia acabar. E aí surgiu um concurso na Universidade Federal do Pará, de penal, que nem era a coisa que eu mais amava, porque eu amo mesmo a filosofia e a teoria do direito, mas eu tinha feito a especialização em penal, eu tinha advogado na área criminalista um pouco em São Paulo também, no escritório lá no centro da cidade. E aí, abri o penal, eu falei, mãe, eu vou tentar. Fui para o Pará, prestei esse concurso em 2019, passei em primeiro lugar também. E aí falei, agora eu tenho que vir. Né? E aí? E aí fui chamada… Como essa mudar para o Pará? Como foi? Em plena pandemia, em 2020. Então, em plena pandemia, eu fui tomar posse em 2020 e me mudar para o Pará. E aí foi muito, muito difícil. Mas as aulas ficaram remotas? Ficaram. Foi muito difícil. Eu tinha um namorado na época que morava aqui no Rio, eu em São Paulo, e a gente namorando à distância. E aí nós fomos juntos, né? Morar juntos lá no Pará. Hoje eu sei que foi uma ideia péssima. Porque a gente foi morar junto no norte, muito longe das nossas famílias e nossas redes. Trancafiados dentro de um apartamento, em pleno lockdown, não podendo ter outra vida que não seja prova entre de nós resistência. Dois. Foi difícil. E dando aula, nem pude ter a experiência de começar no ambiente da universidade, físico. Dando aula remota. Conhecendo meus alunos, meus colegas, a dinâmica, o cotidiano da universidade. Era dar aula para uma tela. E todo professor já deve ter te relatado aqui, professora, o quanto a gente sofreu. Muito. Toda professora. Eu acho que uma profissão bem desgastada na pandemia. Porque a gente trabalhou demais, porque a gente teve que desenvolver outras pedagogias para o ensino à distância. Aprender a editar, aprender a filmar, né? O professor teve que virar cineasta. Tudo foi, a gente teve que fazer mesmo, porque tinha que ficar interessante a aula. A gente teve que aprender a usar, né, todas as plataformas de transmissão síncrona. E foi, assim, um período difícil. E quando eu fui para o presencial, né, eu já tinha, já estava assim com muito desgaste, né, não estava tão entusiasmada mais
com a ideia de estar lá. E a carga o volume de trabalho estava descomunal, assim, muita coisa. Eu até cheguei a me credenciar como professora da pós, mas a graduação estava me tomando demais, muita aula, muita demanda. O meu relacionamento em crise, foi muito difícil. Sim. E aí eu tive um burnout super sério e me separei, né? E aí eu fiquei muito mal, assim, me tratando mesmo, tomando medicação, com acompanhamento de psicóloga, de psiquiatra. E aí eu, né, conversando com a minha família, me separei, aí me vi sozinha. Aí eu pensei, gente, eu não dou conta de continuar aqui sozinha, sem rede, sem família. Amigos não desse tinha jeito. ainda lá. Que você foi num momento crítico, né? Crítico, eu não pude fazer laços profundos. A profundos. gente demorou pra poder sair do casulo, todo mundo. Casulo emocional, né? Também, social. Não foi assim, acabou a pandemia, Foi. Teve um processo, né? Todo mundo viveu um processo de muitos lutos. E a gente sofreu muita violência, né? Porque a forma como o governo tratava a pandemia, com escárnio, com desprezo, né? Fomentando mais contaminação, tudo isso também dava uma sensação apavorante. Sim, foi uma angústia assim. coletiva, muito medo, muito tudo. Então, quem não ficou com a saúde mental abalada nesse período? Foi muito desgastante. E aí eu precisava voltar, eu queria voltar para minha mãe, sabe? Essas coisas que era minha mãe. Sim. E aí, mas felizmente o presidente Lula foi eleito. Mas você voltou para São Paulo? Não. Você não voltou? Não voltei para São Paulo. Não consegui. Mas como o presidente Lula foi eleito, ele, quando fez aquela medida provisória reorganizando a esplanada dos ministérios, ele criou novos ministérios, recuperou outros, como o Ministério da Cultura, que tinha sido desfeito. Desmembrou da família mulher e tal, e criou das mulheres, dos povos indígenas, da igualdade racial. Então, todos esses ministérios recuperados ou reestruturados tiveram uma benesse que ele estendeu o poder de requisição da presidência da República para esses ministérios, para poder puxar servidor, porque não dava tempo de fazer concurso, de como compor a força de trabalho desses ministérios. E pela Constituição Federal, só a presidência e a vice-presidência têm esse poder de requisição. Mas ele estendeu para esses ministérios e depois a medida provisória virou lei e ficou tudo certo. E o que é a requisição? É uma movimentação administrativa em que um órgão requisitante, quando ele fala quero esse servidor, o teu órgão de origem tem que entregar. Sim. Ele não pode falar não. E aí eu fui requisitada pelo MINC. E a Universidade Federal do Pará teve que me entregar. E aí eu fui para Brasília. Como você foi requisitada pelo MINC? Pois é. E a gente... Como é que chegaram nesse nome? Como é que chega nesse nome? E é muito interessante porque no nosso aplicativo de servidor, o SolGov, tem sempre oportunidades. Isso que eu ia falar. Tinha um cadastramento. Eu desejo ser. Isso. Aí você tem que manter um currículo atualizado e aplicar para as vagas que você considera compatíveis com o seu perfil. Sim. Eu fui chamada em muitos ministérios, o que me deixa super honrada, super feliz. Mas o MINC foi o mais célere nesse processo administrativo, nessa burocracia da requisição. E aí, né, pelo meu currículo, pela minha experiência, eu fui. Nossa, eu fiquei assim, né? Que coisa que... Porque eu estava ainda dando aula de direito penal, processo penal. É duro a gente trabalhar com essa ponta mais violenta, né, mais perversa do que o Estado é capaz, né, de fazer com as pessoas que já estão jogadas para fora, como uma excrescência, assim, de uma totalidade de desigualdade, e trata, né, com poder de polícia, com violência, com genocídio, né, encarceramento, com a lógica punitivista. E aí eu saí, né, desse espectro para trabalhar com cultura. Sim, foi realmente uma reviravolta e tanto. Que é uma coisa, né? E que foi justamente o que nos salvou na pandemia. Verdade.
podcasts como o seu, né? As lives. Da Tereza Cristina. Exato. Eu ouvi a TT toda Acho noite. que todo mundo teve esse alento. Porque, Minha gente, filha fez o desenho da Tereza Cristina durante a pandemia que eu mandei pra ela. porque a gente Ela se foi uma sentia figura, né? abraçada de alguma forma, que a gente não estava sozinho, e a música, os filmes, foi isso que nos Sim. manteve mesmo, né? Esse sentido subjetivo de humanidade, a nossa esperança, a nossa conexão, né? Sim. Saber que você não está sozinho, que você tem pessoas que pensam como você, que acreditam na democracia, que acreditam na humanidade, na igualdade e na justiça social, e na ciência. Então, tudo isso fez muita diferença, né? Você foi que ano pro MINC? 2023. Final de 22, foi 23 que você entrou. Que já foi o primeiro ano do Sim. governo Lula. Fui para Brasília trabalhar E na aí, secretaria. é muito cigana ela, né? Muito, Quantos lugares já passamos por aí? Muito. E fui trabalhar na Secretaria dos Comitês de Cultura. Onde Você gostou eu de tô até Brasília? Hoje. Gostei. É uma cidade incrível. É uma cidade, assim, que… Ainda mais a Asa Norte, né? Que é todo mundo servidor. E todo mundo com uma perspectiva de mundo e uma gama de valores muito semelhantes. Então, você faz amizade com muita facilidade. É gente do país inteiro. Sim, é uma bolha que tá todo mundo ali fora das suas Fora. casas, muitas vezes. Né? Então deve virar uma rede de amigos também. Porque você acaba constituindo uma família Sim, de amigos uma nova que família. se torna o seu chão ali. E aí, eu adorei. É uma cidade também, claro, a bolha do plano, né? Tudo muito seguro, muito organizado, muito limpo, muito amplo, muito vazio. Qualquer coisa… Então, a vida fica mais fácil, né? Quando você não tem todas essas questões de violência, de um índice populacional imenso, de distâncias, de transporte público precário. Tudo isso que a gente tem nas grandes cidades, no plano piloto você não sente. E eu sou uma pessoa de São Paulo, da periferia da ZL de São Paulo. Então, aquele ambiente de Brasília, assim, e a forma como ele mexe com o teu comportamento… Porque a gente, quando é do Rio ou de São Paulo, de cidades assim, eu acho que a gente aprende a estar sempre muito alerta. Sim. Você nunca está relaxado, porque a gente precisa estar de sobreaviso, porque realmente alguma coisa violenta pode acontecer a qualquer momento. E lá você vai perdendo isso, né? E aí eu falava, nossa, Brasília tá me deixando gringa. Eu brincava, assim. Porque… E trabalhar na Esplanada, nesse governo, né? Então, chegar lá no Bloco B para trabalhar, realmente foi uma experiência que me resgatou, né? De um lugar escuro em que eu estava, difícil, de depressão, de burnout, ansiedade, etc. Mas aí eu fui, né, trabalhando lá e tal. Mas, Ju, eu achava aquilo artificial demais pra mim. Truman Show. Exato. Tá tudo dando certo demais, de mentira demais. Exatamente. Eu falava, mãe, parece que eu tô no mundo da Barbie, no show de Truman. Exatamente. É tudo muito plástico, muito ordeiro, estético. Isso me dá uma angústia, porque o mundo não é assim. Até porque sai um pouquinho dali. Porque a pobreza, a violência, a desigualdade, a feiura está empurrada para algum lugar. Né? Nada é impune, né, no capitalismo, que se funda na desigualdade como a sua essência. E aquilo me incomodava. Eu falei, não sei, eu acho que eu prefiro uma cidade em que você tem os contrastes, os paradoxos. Evidentes, né? Parece que, né? E você sabe por onde palmilhar, por onde trilhar, né? Mapeando um pouco mais. E parece uma cidade mais de verdade, né? Sim. E eu tinha vindo de Belém, em que o paradoxo da desigualdade, ele já é muito gritante. Porque as coisas são concomitantes. Não tem muito uma coisa de um bairro nobre e um empurramento da miséria para algum lugar, né? Para a periferia horizontal, como em São Paulo, ou para cima do morro, como aqui no Rio. Belém é tudo muito misturado. No mesmo lugar, você tem muita ostentação e muita miséria coexistindo. Então, eu tinha vindo de Belém, né, que é assim, para um lugar super plástico, que era Brasília.
Eu falei, eu acho que eu queria mesmo voltar para São Paulo, para o Rio. Acho que eu vou me sentir muito mais em casa, assim. E aí eu consegui, né? Falei com a secretária, falei com a minha diretora e elas foram super queridas e autorizaram a minha vinda aqui para o Rio. E aí eu consegui, porque desde que eu fui professora na UFRJ, meu sonho era ficar por aqui. Você trabalha remota. E eu trabalho remoto agora, eu faço, né, toda a parte burocrática, institucional, que necessita de conhecimento jurídico para Para a estruturar secretaria. o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que é uma política nova do Ministério da Cultura. Então precisa de muita estruturação do zero mesmo. Sim. E a gente está lá nesse desafio. Mas é burocrático demais, Thay? É né? muito. A burocracia do Estado é pesada Pois é, mesmo. você não sente falta do aspecto humano. Tenho sentido. Tenho sentido Né? falta Porque da tem a sala de aula. Tenho sentido da troca Sim. com os alunos, as alunas, alunos, né? Tenho sentido. Mas e o seu livro? O outro livro que ela não trouxe pra mim, porque está esgotado? Esse Em que livro, momento ele nasceu? Dessa sua história? A gente não falou disso. ele é o resultado da minha tese de doutorado. Tá. Porque no doutorado eu acabei indo para o Mackenzie. Sim. Porque, de novo, não passei no Largo São Francisco. Sim. Então, várias vezes eu bati na porta e não foi. E lá no Mackenzie, eles tinham uma política, não sei se ainda tem, que quem passa nos 4 primeiros lugares não paga. A mensalidade do doutorado é caríssima. Sim, imagino. E eu passei em primeiro lugar e fui fazer o doutorado. Não ia negar, né? Fui Claro. fazer o doutorado no Mackenzie. E eu queria muito falar de feminismo. A minha orientadora é a Solange Teles da Silva, que é uma mulher maravilhosa e que trabalha muito com mulheres e questão ambiental, né? Mulheres em violências de refugiados ambientais, né? Como essas invasões, né, da natureza e essas degradações do ambiente, essas catástrofes ambientais atingem muito mais as mulheres. O público é sempre muito mais pobre e mulher. Exato. Ela sempre trabalhou muito nessa linha, nas pesquisas dela. E eu queria fazer uma abordagem marxista, né? E ela tá ali, na parte marxismo, eu vou te dar liberdade, né? Porque eu não trabalho com essa epistemologia especificamente, mas vamos lá, vamos juntas e nós vamos colocar esse trabalho de pé. E eu tenho muito orgulho, porque assim, tem um rigor científico, metodológico no meu trabalho que é muito raro num trabalho em direito por conta dela, porque ela é pesquisadora CAPES, produtividade premiada e maravilhosa. E aí, porque no direito, né, a tradição, né, bacharelesca, que vem desde a fundação das primeiras faculdades, Sim. Recife, Olinda, São Paulo, depois que a Advindas elite de mandava de Portugal, né? mandava os filhos para estudar em Coimbra, toda essa coisa. Sim. O direito custou muito a se desenvolver enquanto ciência, né? E abordar a lógica de construção paradigmática que a evolução do conhecimento científico teve, do positivismo, né, kantiano, depois popperiano e depois outras técnicas de construção do conhecimento não analíticas, mais dialéticas, dialógicas. O direito nunca chegou assim, demorou muito para chegar no básico científico e até hoje sai muito Sim. trabalho de pós-graduação, que assim, o sujeito vai falar, eu vou falar do quê? Vou falar do agravo de instrumento. Aí ele pega toda a literatura e faz uma revisão literária sobre o Instituto do Direito Processual, sabe? E fazer ciência não é isso, né? Fazer ciência paradigmática é a gente poder aproveitar paradigmas já desenvolvidos ou propor um novo paradigma, né? Fazendo uma revolução científica ou continuar o desenvolvimento científico a partir disso, trazendo novos olhares, novas abordagens, descobertas, de repente. E aí eu consegui fazer isso no direito, né? E fiz uma abordagem marxista muito radical nessa minha tese. Porque eu usei uma autora muito marginal, que é a Roswitha Schultz.
E ela vem de uma linha de novo marxismo ou de crítica ao marxismo mais contemporânea, porque vem de uma escola chamada Nova Crítica do Valor, lá da Alemanha, ela é de Nuremberg, mas tem gente que produziu isso em Chicago, Moishe Postone. Tem uma escola aqui no Brasil muito forte de crítica radical do capitalismo, um movimento social baseado nessa abordagem, que é o Crítica Radical de Fortaleza, que é um grupo de pessoas maravilhosas que se tornaram uma família para mim lá no Ceará também, que é o meu coletivo, né? É o movimento social do qual eu Mas faço aí é pela parte. perspectiva feminista? Porque muitas vezes são os homens que lideram esse movimento. E o interessante de lá é que o Crítica Radical, ele veio da União das Mulheres Cearenses. Ah, que massa. Então, e ele tinha figuras históricas importantíssimas da política cearense, como a Rosa da Fonseca, que já faleceu, e a Maria Luísa Fontinelli, que ainda está lá, né, nos seus 80 e tantos, maravilhosa, militando, e que foi prefeita de Fortaleza e foi a primeira mulher prefeita de capital. Então, a União das Mulheres Cearenses, a Célia, a Zanetti, a Rosa Fonseca, a Maria Luísa Fontinelli puxaram esse movimento junto com o Jorge e outras pessoas que vinham dessa leitura mais crítica e fundaram o Crítica Radical. Saíram dos partidos políticos de esquerda em que todos eles militavam e fundaram o movimento social, porque entenderam que o partido político tal qual estava não era um caminho que eles entendiam o adequado. Tem que né? negociar o partido político. Exato, não seria pelas vias do Estado, pelas vias da política formal. E é uma abordagem que vai revisitar assim, muitas categorias do Marx, que estão lá no Capital, nos 3 livros, mas principalmente no livro 1, aproveitando a publicação dos Grundrisse, né, que é um ensaio, uma explicação que o Marx faz do que ele vai abordar no Capital. E aí eles vão revisitando categorias como trabalho, como valor, né? Então eles fazem uma crítica radical do trabalho, dizendo, olha, trabalho no capitalismo não é qualquer atividade humana que você faça. O trabalho no capitalismo, ele sempre é um tempo social que é utilizado para produzir mais valor, né? Ou mais-valia, se a gente pegar essa outra tradução. Então a gente está falando de uma forma abstrata do trabalho, que é a única mercadoria capaz de verdadeiramente gerar valor no capitalismo. O capitalismo precisa explorar o trabalho abstrato, que é essa força de trabalho humana, de trabalho vivo, num tempo social determinado. Então, a gente não tem que lutar pelo trabalho, por mais trabalho. Na perspectiva deles, a gente tem que romper com o trabalho. Esse trabalho, para que nós possamos fazer. Ser donos do nosso tempo, da nossa criatividade. Dono daquilo que a gente produz. Do que a gente produz, do que a gente deseja fazer. Mas eles rompem com a ideia de luta de classes também, né? Porque eles entendem que não que não haja classes e que não haja uma burguesia que se apropria desse mais valor, mas eles acham que a estruturação da totalidade ela é muito mais automática do que parece. O valor capitalista, ele se autovaloriza num caminho autônomo, autômato, sem precisar que pessoas estejam orquestrando essa lógica. E aí eles vão dizer que o problema não está só na distribuição de riqueza, que não basta redistribuir o produto desse trabalho, esse mais valor. Na própria lógica de produção existe uma perversidade que precisa ser rompida, e para isso a gente precisa romper com a forma mercadoria. Nunca mais colocar nada na forma mercantil e só produzir para distribuir, para trocar, e jamais produzir com valor de troca, né, para vender. Então são abordagens radicais dentro do próprio marxismo que são muito novas. E a Roswitha Schulz vem dessa escola e vem dizendo assim, coisas que parecem assim, pitorescas à primeira vista, porque ela vem falar: o capitalismo tem sexo, o capitalismo é masculino. Mas o valor não acho nada pitoresco. O valor acho é tão macho. Óbvio. E ela vem dizer: o valor é macho, né? Existe uma sexagem ou uma generificação na totalidade capitalista.
E ela vai falar isso num sentido muito parecido do que as autoras da teoria da reprodução social falam, né? Porque existe todo um trabalho que não foi considerado trabalho abstrato, nunca assalariado. Que é o trabalho de reprodução e cuidado. Exato. Sim. As tarefas de reprodução da vida material da humanidade, tudo que a gente precisa para nascer, para se desenvolver como, né, para ser amamentado, para ser gestado, parido, amamentado, para a gente poder ter os primeiros cuidados da infância, né, ser cuidado, educado, assiado. Quando a gente fica velho e precisa de cuidados ou enfermo. Todo esse trabalho de reprodução da vida material é algo… Reprodução e manutenção, né? E manutenção é um trabalho do qual a humanidade não pode prescindir. E também é um trabalho muito intelectual, porque a gente faz muito a gestão do trabalho reprodutivo, além de fazer o trabalho reprodutivo. Uma coisa que eu costumo alertar assim, para as minhas amigas, falam, não, porque eu tenho um companheiro, né, numa relação heterossexual, e ele divide completamente as tarefas comigo, porque, né, não vamos falar que o homem ajuda, que a gente já sabe que isso é um absurdo, né, que ele tem que dar conta da casa onde ele mora também. Mas mesmo quando o homem faz e se responsabiliza, a mulher está fazendo a gestão. Não existe, exatamente. Está impregnado no DNA de muitos e muitos anos. São milhares, né? De anos. De anos, e aí é isso. O próprio meu companheiro, ele é um grande pai, ele é um adulto funcional, ele executa funções domésticas, ele cuida das filhas dele. Mas não tem nada como o planejamento da cabeça de uma mulher, né? Exato. Porque a gente é socializada desde o dia 1. E a fazer, a dar conta, a tá ali de olho em tudo, né? Inclusive esse grande mito, a mulher controladora. Exatamente, é porque nos é colocado… Por trás de uma mulher controladora tem um monte de ali ausente esperando alguém dar ordem, né? Exato, porque a gente tem que tomar a frente, distribuir tarefas, fazer a gestão, fazer o planejamento, né, de todo o funcionamento doméstico. Tudo isso, né, são tarefas aí muito grandes, né, que demandam muito tempo e que estão entranhadas na produção capitalista sem nunca terem sido colocadas no processo de produção de mercadoria, né? Sem ter sido colocadas… Inclusive o controle da nossa capacidade reprodutiva. Porque nós produzimos pessoas são mão de obra barata, né? Exato. O capitalismo se apropriou do nosso corpo. É a base da opressão. E o Marx falava, não tem importância para a burguesia, né, para o capitalismo ser uma máquina de moer gente, porque embora o trabalhador individualmente seja mortal, o proletariado é imortal, né, como classe. E quem está produzindo essa gente para ser força de trabalho vivo, né, e alimentar a produção de mais valor, né, são os nossos corpos, né? E aí tudo isso tem uma lógica muito impregnada no capital, porque aí ela vai dizer que esse trabalho reprodutivo, ou essas tarefas, que ela vai chamar de valor-cisão nas traduções, porque ela em alemão… Você lia em alemão? Não, Tem coisa traduzida dela? Tem, eu estudei um pouco para entender a lógica. Tive amigos que me ajudaram muito, que são fluentes. Porque ela criou um neologismo, como no alemão. Isso que eu ia falar. Não devem existir as palavras exatas, né? Para designar, que ela chamou de Wertabspaltung, que é como se fosse uma cisão no valor, uma dissociação no valor, né? E eu traduzi como valor clivagem, mas tem traduções de valor cisão, valor dissociação, que é como se o valor que a gente produz no trabalho assalariado, né? Na verdade, ele tivesse um anverso que está ocultado, né? Que está escondido, que é o valor que o trabalho reprodutivo cria, porque quando Marx vai falar, inclusive, da precificação do salário para conceituar o mais valor, né? Porque ele vai falar, até a hora tal você produziu o seu próprio salário. Depois dessa hora, tudo pros outros. É tudo mais valor. Mas esse próprio salário, que é o tempo de trabalho social necessário à reprodução da vida da classe trabalhadora, e é por isso que o capitalismo assalaria e não simplesmente só escraviza, né? Ele não vira roupa, comida, asseio, gente magicamente. Existe um outro trabalho que é o que a gente faz, o reprodutivo, no mesmo tempo social, concomitante. Inclusive, não tinha como ter homem lá se não tivesse a gente em casa. Exato, né? Ao mesmo tempo, nós estamos
trabalhando para reproduzir a nossa vida material, e é isso que está sendo usurpado para a produção de mais valor no final do processo de produção. Por isso que ela fala em sombra, em clivagem, algo que está obscurecido. E com isso, ela está colocando uma coisa radical. Se a gente for pensar o que é o feminismo liberal, por que o meu livro chama Crítica ao Feminismo Liberal? Mas eu não tenho medo da palavra radical, não, tá? que radical vem de raiz, né? Pois a gente tá afundando, aprofundando. Eu tenho 5 planetas em touro, eu adoro uma raiz. Uma raiz. A raiz é onde tá, né, o começo de tudo, afinal de contas. É onde mantém a gente em pé. Exatamente. O que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo que assim, o capitalismo é essencialmente, na sua lógica produtiva e de produção de mais valor ou valorização do valor, então a lógica de funcionamento produtivo do capitalismo é obrigatoriamente sexista, machista, misógina. Sim. O valor é masculino, né? E o valor clivagem, o valor cisão é que é o feminino que está obscurecido. Então, não tem como a gente romper com o patriarcado se a gente não rompe com o capitalismo. Porque o capitalismo é um patriarcado produtor de mercadorias. É isso que ele é. Não que não houvesse outros patriarcados antes na história da humanidade. Claro que teve. Mas esse é muito específico. Então, todas as lutas de gênero que ficam no campo da cultura, como se a gente mudasse os costumes, a cultura, as performances de gênero, a representatividade, e não forem a fundo. Isso não muda nada. Na questão produtiva. Não queremos ser pessimistas, mas é isso. Nós nunca vamos romper com esse patriarcado. E todos os nossos movimentos a gente se contenta culturais, com migalhas muito... Nossos movimentos de transformação cultural, eles vão acabar sendo apropriados pela lógica da valorização. Já estão sendo. Porque o neoliberalismo, ele é muito receptivo. Muito. E seduz, né? É sedutor. Porque ele absorve a representatividade, as demandas de gênero, né? Não que eu esteja dizendo aqui, gente, que representatividade não importa. Claro que a gente sabe, né? Eu sei que importa muito uma criança poder, né? Se enxergar, você vê ali, na novela, olha que linda, maravilhosa, a Thaís Araújo, grande protagonista da novela Vale Tudo, entregando tudo. Isso é lindo, é incrível. Da gente ter brinquedos, da gente ter mídia, ter imagem. É óbvio que isso importa. Mas o que o buraco é muito mais embaixo. Ela fala com uma linguagem linda, maravilhosa, intelectual, e vai o buraco é muito mais embaixo. Mas o que a gente está dizendo é que no frigir dos ovos, isso se torna, na verdade, mais uma lógica de sucesso individual. Sim. E que alimenta as lógicas individualistas, ultra-individualistas, meritocratas do capitalismo, porque no imaginário que produz assim, Thaís Araújo chegou lá, Maju chegou, Anitta, eu também posso. A Anitta é muito poderosa, nossa, ela é a artista mais poderosa do mundo. E aí, no fim, fica uma lógica de sucesso individual, né? E todo mundo propagandizando. Como grande símbolo de todos nós podemos chegar lá. Olha, ela pode fazer o que ela quiser, ela que resolve rebolar a pelada, né? Tudo sobre ela. E a gente fica performando uma persona, que é um produto, né? Nas redes sociais o tempo todo. Isso vai inspirando outras pessoas a quererem isso também. Mas em que medida nós estamos rompendo com as verdadeiras estruturas de desigualdade? Isso diminuiu o feminicídio, que é majoritariamente contra mulheres negras, né? Isso diminuiu o genocídio da população trans e principalmente das mulheres trans, né? Isso fez com que realmente a gente tivesse mudanças estruturais e que a gente tenha igualdade salarial, igualdade de decisão, né? Que nos nossos lares a gente não sofra violência ou não seja sobrecarregada com dupla, tripla jornada. Então, assim, o que a gente coloca é que esse patriarcado que nós vivemos, ele não é simplesmente um patriarcado cultural. Ele é um patriarcado estrutural. Nós vivemos um machismo estrutural. E quando a gente fala estrutural, é preciso ter coragem de dizer essa palavra, capitalismo. A estrutura é o capitalismo. E que a gente realmente só se emancipa se a gente tiver coragem de problematizar uma sociedade baseada na mercadoria. E isso, né, a grande mídia, né, as grandes plataformas, os próprios governos. Como é que eu vou ganhar patrocínio, né? Falando.
Mal da exploração do mercado. Do mercado. Da exploração do mercado, da exploração da força do trabalho, que é a base de tudo. Então, é claro que eu não estou dizendo que assim, lutar pelos direitos das mulheres, por representatividade, por participação na mídia, não é? Mas prestar muito atenção para as mulheres não ficarem negociando, serem sempre boazinhas, sempre aceitar. A gente tem que englobar todas as lutas porque nós somos dóceis, nós nos preocupamos com todos, entendeu? A gente ainda não chegou nem na página 1 dos Exato. direitos das mulheres. Então, é isso, assim. Exato. E a gente vai ver os índices de feminicídio, Não de param de violência, aumentar. Não param de aumentar. Não param de aumentar. E a gente tá num movimento aí, e assim, essas guerras, né? A gente vê, por exemplo, no genocídio palestino, quem verdadeiramente está sendo exterminado são as crianças. E depois as mulheres, né? É sempre mulheres e crianças. Na guerra da Ucrânia, né? O quanto as mulheres estão sendo muito mais atingidas por esse processo de saída do território, violências sexuais. Pois agora, na violência África, sexual contra a mulher é uma arma de guerra, né? Historicamente. Exatamente. Na África, a gente tem visto esses conflitos reeclodirem, colocando a violência sexual como uma das principais armas de guerra. Então, a gente também está numa quadra histórica. Dá até uma dor no peito, né? Porque fica uma desesperança. Mas tem jeito. Como eu acabei de falar, as catástrofes climáticas atingem mais as mulheres. Então, a gente está numa quadra histórica, né? Que a gente precisa ter coragem de voltar a sonhar com uma emancipação verdadeira, não com migalhas, com uma superação dessa totalidade. Então, o que eu digo não é que a gente não deve, né, fazer os movimentos que estamos fazendo hoje, mas é não perder de horizonte essa utopia, porque as distopias se tornaram a nossa realidade. Totalmente. Já. Black Mirror ficou até sem graça. Exato. Exato. Handmaid's Tale. Falamos juntos. Exato, né? São realidades que parece que realmente nós estamos experimentando. Não são mais distopias. E a gente, na Nova Crítica do Valor, a gente tem uma explicação também para esse movimento de reascensão do fascismo e das extremas direitas por causa da crise do trabalho abstrato. Porque o que tem acontecido é que cada vez mais o capitalismo está prescindindo de trabalho vivo para produzir valor, para se autovalorizar. Então, né, porque o capital financeiro, ele cresce muito mais do que o capital produtivo em proporção. E nessas bolsas de mercado de ações, bolsas de valores, criptomoedas. Não sei o quê, TNST, eu não sei nem falar as quantidades de coisa que tem hoje. Você tem cifras de trilhões aí, que se você fosse liquidar, você não tem riqueza material correspondente. Não. É capital fictício mesmo. E ele se reproduz muito mais ali. Mas no próprio capital produtivo, a tendência de que a máquina vai substituir o trabalho humano tem se mostrado cada vez mais realidade. E a gente pensava que talvez o trabalho braçal fosse o primeiro a ser substituído integralmente. Mas estamos vendo o quanto a IA é perfeitamente capaz de substituir o trabalho intelectual. Todos. Muito mais, inclusive. Muito Vamos ter, mais. quem sabe, uma valorização do artesanato, Exato. Daquilo que é feito, do que é feito com as mãos. Muito humanamente, porque a inteligência artificial é capaz de fazer qualquer texto, qualquer diagnóstico, qualquer sentença, qualquer coisa que nós, profissionais liberais, né, essa classe média que sonhou com a ascensão social através da educação, que somos a nossa geração de millennials, isso vai ser substituído com muita facilidade. E quando você substitui o trabalho vivo pelo que a gente chama de trabalho passado, ou trabalho morto no marxismo, que é o trabalho que a gente já fez, que está objetificado, condensado na mercadoria concreta, né? Então, você substitui o trabalho vivo pela máquina, pela coisa, pelo trabalho morto. Acontece uma crise no capitalismo, que é uma crise essencial nele, né? E que é insuperável. Porque não é que você vai ter desemprego para ter um exército de reserva, para precificar salário, né? Não é um desemprego que os governos conseguem solucionar com política de pleno emprego. Vai ser um expurgo estrutural, uma expulsão das pessoas da lógica produtiva. A gente vai ter cada vez mais uma multidão de supérfluos para o capital que vai crescendo.
E aí, como a lógica do capitalismo é se autorreproduzir usando trabalho abstrato, ele vai recorrer a técnicas cada vez mais violentas. E a gente vê que são tecnologias da acumulação primitiva. Por exemplo, avançar sobre terras indígenas, lugares em que ele ainda não estava, devastar mais, predar mais. A gente vai perdendo direitos trabalhistas, porque afinal de contas, dê graças a Deus, Sim. se você tiver na uberização ou qualquer tipo de flexibilização de direitos, né? Então a gente está num momento em que o desemprego vai ser uma realidade cada vez maior. E as pessoas não precisam ser marxistas para intuir, para sentir o quanto essa totalidade capitalista está colapsando, né? Porque o capitalismo ele não é um sistema de produção, ele é uma totalidade social, cultural, psicanalítica, antropológica, econômica, política, jurídica, é tudo ao mesmo tempo, né? As pessoas estão sentindo isso. E aí tem uma tendência das pessoas quererem se agarrar a algo, porque o chão está desfazendo sob os nossos pés. E aí as pessoas querem se agarrar a coisas, a totens que elas consideram eternos e tradicionais. Então, um Deus macho que vai me salvar, um Jesus arquetípico que nada tem a ver com o Jesus amoroso do Evangelho, né? É algo que justifica as minhas violências. Né? As minhas perversidades. E aí, por isso que as pessoas querem se agarrar à superioridade do macho sobre a mulher, ou do hétero sobre outras identidades de gênero e afeto, né? As pessoas querem se agarrar à superioridade do branco, e aí o racismo, né? Volta, e a xenofobia. Tudo isso, porque essa extrema-direita, ela se alimenta desse desespero que é sentido por todo mundo. Porque desesperados estamos todos. Exato. Acompanhado de uma vida sem pensamento, sem reflexão, sem autorreflexão e subjetivação. Que volta ao vale, salve-se quem puder. Exato. E aí as pessoas querem se agarrar a isso. Então, vem um líder mitificado, né? Um macho, pai, que promete que ele vai fazer a América ser great again, né? Ou Deus, Pátria e Família, ou de novo a Alemanha para os alemães, ou a Itália sem imigrantes. Enfim, isso é capaz de aglutinar… Sim, é um solo fértil para que isso aconteça. Os desesperos dessas pessoas que estão desalentadas porque não vê perspectiva. E a extrema-direita cresce como um fenômeno estrutural mesmo desse momento de colapso do capitalismo, porque está abrindo mão do trabalho abstrato para reproduzir valor. E aí? Temos esperança? Vamos acabar o programa assim? Depressão total. Difícil, Ju. Tem muita gente, inclusive no marxismo, que chama a gente de profeta do apocalipse. Pois é. Que a gente só fala do fim do mundo. Porque não propõe uma solução. Exato. Mas, assim, o que a gente gosta de alertar é que as soluções do século XX, elas já não são mais soluções para o momento presente. Então, a gente acredita que requentar, né, o bolchevismo, a Revolução Russa, não é uma estratégia, essa revolução do proletariado, né? Não é uma estratégia. E também tem se mostrado de que a gente ocupar o Estado esperando que por dentro do Estado nós vamos abolir a lógica capitalista de produção, também não se mostrou um caminho histórico profícuo. Não é por essa via, embora, você veja, eu estou no governo. É óbvio que eu acho que no tempo presente a gente precisa de um governo… Não, se você não tiver, alguém vai estar. Que faça políticas públicas. Pois é, não, e se você não ocupar, alguém que pior ainda vai ocupar. Claro. Então a gente tem que fazer, né, estratégias de sobrevivência. Exato, que eu não vou cair num delírio de falar que é a mesma coisa, que a polarização, né, todos esses absurdos. É óbvio que diante da extrema-direita, um governo progressista é algo emergencial, porque as pessoas estão vivas hoje e elas precisam de políticas públicas que dê conta de tentar sanar, né, todas essas excrescências, esses horrores e essa barbárie que a gente tem visto acontecer. Mas o que a gente fala é que isso não pode ser o nosso horizonte. A gente não pode perder de vista que a gente tem que ter estratégias para superar a totalidade. E que a esquerda, ela não pode somente se pautar
por identitarismo e luta por representatividade, que ela não pode ter como horizonte ocupar o Estado e a burocracia estatal e os direitos, a positivação jurídica e achar que a nossa luta acaba aí. Isso podem ser táticas, né? Para a gente sobreviver e avançar. Mas a nossa estratégia, a nossa luta primordial tem que ainda estar voltada para uma emancipação verdadeira. Sim. Porque parece que a esquerda também perdeu de vista. Completamente. Isso. E só pensa em ocupar o Estado, em fazer luta identitária por representatividade. Não estou dizendo que isso deve ser abandonado, né? Pode- Que fique não, claro. Mas preciso ter coragem de falar. Né? Cadê a luta por saúde, emancipação financeira verdadeira? Cadê? E a gente é sempre muito pautado pela direita. Então parece que a gente está sempre Só correndo respondendo. atrás de responder a Só extrema-direita. respondendo. Uma coisa magnífica que teve recentemente foi a Erika Hilton pautar a jornada, né? O fim da jornada de 6-1, né? Para virar 5-2. Porque isso sim é uma luta histórica, estrutural da classe trabalhadora. Sim, a jornada. Quando a gente está falando de jornada, né? Claro. De vender a nossa força de trabalho. E eu tô sentindo muita falta da gente discutir, né? O latifúndio, a reforma agrária, a jornada, a limitação da exploração das forças de trabalho e como a tecnologia tem sido uma mediação para explorar a gente cada vez mais e por mais tempo, né? Porque agora a gente tem até ubiquidade, a gente consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E a gente trabalha de graça para os aplicativos. Muito. A gente produz conteúdo, a gente E a o gente tempo está inteiro. treinando a inteligência artificial, né, ao tempo todo, dando conteúdo para todas as big techs. Então, assim, eu tenho sentido falta da gente voltar a radicalizar as nossas lutas, né? Então, a esperança que eu tenho, como vi falar aqui contigo, que eu agradeço muito, toda vez que eu ainda vou a lives, palestras e vou conversar com as pessoas, é nisso, é que a gente possa ter um despertar aí de que se a gente continuar dessa maneira, o colapso do capital é o colapso do ambiente também, do Sim. planeta Terra. E a coisa não tem como separável, né? Porque o movimento do valor, ele é automático, ele não tem contenção. Então ele vai degradar o planeta e vai avançar mesmo sobre todos os espaços e destruir tudo que ele puder. Mas a gente precisa dizer… Você viu que agora quando a Greta Thunberg fala em capitalismo, ela não é mais a queridinha da mídia. Não, ela tá E desaparecida. heroína da pauta ambiental. Porque antes ela falava em sustentabilidade como se… E aí é cool. É bonitinho. Sustentabilidade é responsabilidade social, é ESG que as empresas podem fazer. Que bom, que façam. Mas quando a gente percebe que a gente só consegue mesmo superar essa lógica se a gente superar a totalidade capitalista, aí já é um terreno que você não pode entrar. São palavras proibidas, né? Campos que não pode se discursar a respeito, é indizível, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa se reorganizar enquanto esquerda. É nisso que reside a minha esperança e para a gente pensar numa superação. E agora eu estou escrevendo um novo livro, que é um livro de ficção científica. E eu quis fazer voltada para a juventude, assim, para crianças, adolescentes, jovens, porque a gente também perdeu a capacidade de imaginar um mundo sem o capitalismo. A gente nem consegue pensar quando eu falar, vamos acabar com a forma mercadoria. Não existe mundo. Aí você vai acabar com… Aí você tá criando uma realidade, uma utopia. Exato. Uma utopia em que todas as formas sociais do capitalismo foram superadas e que as pessoas vivem, são muito felizes. Elas têm outros dilemas na vida, claro. Mas eu tô desenhando um mundo, né, utópico. E eu pensei, poxa, se o Tolkien foi capaz de criar um mundo artificial tão magnífico, né? E por que, né? Pro Senhor dos Anéis e tal. Por que eu não posso ter a criatividade, pensar num mundo pós-capitalista de superação, de emancipação? E talvez isso ajude a gente, né, a despertar a nossa imaginação e a nossa criatividade
para pensar verdadeiramente no horizonte de superação. Então, esse é meu próximo projeto. Esse aí. é seu sopro de esperança. É o meu sopro de esperança. Que legal, mas o livro já tá pronto? Não, ele Nem pode dizer nada mais ele é sobre isso. muito trabalhoso, Sim, né? imagina, Porque eu tenho você tá que criando um desenhar, universo. criar um mundo. É um E tem metaverso. E você… O outro livro, que você não me deu porque está esgotado, é Crítica ao Feminismo Liberal, o título dele. Isso. Só pra gente botar… Valor, Clivagem e Marxismo Feminista é o subtítulo dele. Crítica ao Feminismo Liberal. E essa crítica Pode ser o nome do nosso episódio. que eu coloquei aqui, né? O que é o Sim. feminismo liberal que eu tô criticando? Sim. É esse que se contenta, né? O que acha que a gente vai só ficar no campo da cultura e Sim. não problematiza a estrutura capitalista e a superação do capitalismo para que a gente supere o patriarcado de fato. Uau, quanta coisa, hein, Thay? Muita. Muito bom, obrigada, tá? Eu que Parabéns agradeço. pelo seu trabalho. E parabéns pela coragem, porque são assuntos que é isso, né? A gente desagrada muita gente falando sobre isso. Exato. Então a gente vai procurando lacunas para seguir existindo nesse mundo que ainda é capitalista, patriarcal, que a gente paga a conta, não para de pagar, escola das filhas, saúde, porque tudo é capital, né? Exatamente, tudo é mercadoria. Então, tudo. E aí a gente vai criando estratégias para viver. Mas que bom que a gente tem espaço para falar disso. Parabéns pela sua coragem. Obrigada por ter vindo. Nossa, eu agradeço muito, Ju, muito me receber, me dar essa oportunidade. E também te parabenizar por esse trabalho incrível que você faz, trazendo essas mulheres tão potentes e mostrando realmente que a nossa força também vem da nossa vivência. Sim, e do nosso lugar, né, do nosso ser de mulher no mundo, vai nos constituindo e vai forjando o nosso caminho, que são sempre caminhos de luta, caminhos de transformação, de todas as mulheres que você traz aqui. Então, parabéns pelo podcast mesmo, pelo seu trabalho. E muito obrigada por me receber. Obrigada, adorei. Beijo, gente. Superem essas duras verdades. Senta direito, garota.